Sala de aula sem quadro negro. Escola interditada obriga alunos a terem aula em CTG na Zona Sul de Porto Alegre. Empresas fornecedoras de areia e material de construção devem desocupar as áreas do porto da capital. E ainda, a Justiça deve decidir essa semana se Beira-Rio vai poder receber jogos. E mais, inverno não vai ter a influência dos fenômenos El Niño e Laninha. Tempo seco e frio cobre o estado nos próximos dias. Confira agora no Ubra Notícias. Boa noite. As empresas instaladas na área portuária da capital foram intimadas judicialmente pela Procuradoria-Geral do Estado a desocupar o local. Dos 7 mandados de reintegração de posse, 5 foram cumpridos hoje. 2 empresas entraram com efeito suspensivo e aguardam julgamento até sexta-feira. A medida é para implementar o planejamento das áreas portuárias que fazem parte do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento, criado há 7 anos. Ao todo, 7 áreas, que somam 41 mil metros quadrados, foram retomadas pelo patrimônio estadual. No ano de 2009, essas empresas foram, numa última tentativa, notificadas extrajudicialmente. Como nenhuma delas se dispôs a resolver a questão contratual com a SPH, iniciou-se ali, então, uma série de ações judiciais de reintegração de posse dessas áreas. Culmina agora, então, com os mandados de reintegração. Entre março e maio deste ano, foram ajuizadas 21 ações de reintegração de posse contra empresas e pessoas físicas que ocupam irregularmente as áreas da Vila Deprec, no bairro Maitá. Segundo o governo do estado, a reintegração vai permitir a expansão portuária com a instalação de empresas relacionadas ao Polo Naval de Rio Grande. A SPH não tem ingerência nenhuma sobre a atividade dessas empresas, não conhece o tipo de atividade, não sabe qual o tipo de produto que está sendo manipulado, não se tem conhecimento da possibilidade, inclusive, de agressão ao meio ambiente. Com a reintegração de posse, essas áreas estarão sendo preparadas, né, e serão oferecidas mediante licitação pública a empresas que irão desenvolver atividades, especialmente na demanda atual de produção para o polo naval e a indústria de óleo e gás no nosso estado. Esta empresa, com sede em Minas Gerais, tem uma unidade instalada há mais de 30 anos junto ao Guaíba e próxima à BR-290. Fornece material para 90 clientes da região metropolitana de Porto Alegre e tem obras contratadas até 2014. Segundo o superintendente, o fechamento das empresas que atuam na área do porto pode causar um impacto negativo de 50% no mercado da construção. Isso envolve 4 empresas, basicamente, né, que têm uma representação no mercado considerável. Essas 4 empresas somam 50% do mercado que estariam paralisados das construções. A empresa obteve na justiça um efeito suspensivo e aguarda o julgamento da ação. Conta com 50 funcionários e processa 9 mil metros cúbicos de concreto por mês. A direção disse que ainda não tem um novo local para se instalar. Não, atualmente não. Está sendo feito estudo de áreas, pois devem ser áreas em áreas industriais, não pode ser áreas mistas. E isso levaria um tempo entre a aprovação da licença ambiental e nova instalação, de aproximadamente 1 ano. Alunos de uma escola na Zona Sul de Porto Alegre foram obrigados a deixar a sala de aula. Um problema na rede elétrica provocou a interdição do prédio. Para não perder o ano, os professores e estudantes tiveram que ocupar um lugar inusitado. No palco do CTG Lanceiros da Zona Sul, ao invés de peões e prendas, tem alunos estudando português. A aula de capoeira ocupa a pista de dança, acostumada com o ritmo da chula. É este espaço que 180 estudantes da escola Neida Martins Ramos, no bairro Lami, passaram a frequentar diariamente. Sem quadro negro e sem divisórias entre as turmas, os professores fazem o que podem para manter a concentração dos alunos. E agora a gente está trabalhando nas atividades para decompor esses números em fatores primos. Na verdade, a gente intensifica o uso de recursos didáticos como o livro, né? Aproveita para usar jogos didáticos
que favoreçam a compreensão dos conteúdos, mas realmente falta essa parte formal, né, que acrescentaria mais a qualidade da aula se a gente dispusesse de um quadro, né? Os alunos reclamam. Sem quadro negro é difícil entender a matéria. Aí é difícil para te entender a matéria que o professor está dizendo, tem coisas que a gente não sabe e a gente precisaria de uma explicação. Com todas as turmas juntas, o barulho se torna característico de um CTG, mas impróprio para as aulas. Aí fica ruim, né? Ainda mais ditando. A professora fala muito alto, ninguém consegue ouvir os barulhos lá na rua, o pessoal que estão misturado, estão falando muito junto, não dá para ouvir. Aqui no fogão a lenha foi preparado um carreteiro e a lentilha que a dona Nilda vai servir agora. Mas isso aqui não é nenhum almoço de domingo, não. É a merenda dos alunos que está sendo servida para as crianças. A patronagem emprestou o espaço após o prédio da escola ser interditado. Um cano de água estourou e alagou também a tubulação da rede elétrica. Paredes, janelas e o mobiliário ficaram energizados. A estrutura foi construída há mais de 50 anos e nunca passou por reforma. Desde 2000 a situação é precária. As obras prometidas pelo governo do estado devem levar pelo menos 3 meses. Provavelmente até setembro, em torno de 90 dias. Até lá a senhora pretende fazer um fandango com os alunos? Olha, de aprendizagem pedagógico. Nós temos muitos projetos em desenvolvimento e a serem desenvolvidos e nós não estamos conseguindo. A Secretaria Estadual de Educação considera que a mudança dos alunos para o CTG foi a melhor solução e acredita que após as férias de julho, algumas salas de aula vão ter condições de ser utilizadas. Uma empresa deve ser contratada em regime emergencial para reformar a rede elétrica, um investimento de R$400 mil. O estado tem um plano para reformar 1.600 escolas em todas as regiões. As empresas vão ser contratadas por licitação e os projetos deverão ser elaborados em conjunto com a comunidade escolar. O edital prevê 28 lotes, com diferentes números de escolas por região. E então as empresas que ganharem de uma determinada região terão de 30 dias até 135 dias para entregar o projeto. Esse projeto virá pronto já para nós iniciarmos então a licitação da obra, que isso deverá ocorrer no início do ano que vem. Em Dois Irmãos, outra escola aguarda reformas. Este anexo foi interditado pela Defesa Civil do município. Há 20 anos, a estrutura foi construída com folhas de amianto em caráter emergencial. Quando o Ubra Notícias mostrou a reportagem há quase um mês, o estado também prometeu melhorias, mas elas só ficariam prontas daqui a 6 meses. O espaço segue interditado. As exportações do Rio Grande do Sul caíram 5,9% nos 5 primeiros meses de 2012 em relação ao mesmo período do ano passado. A estiagem, o embargo da Rússia à carne suína gaúcha e o protecionismo da Argentina provocaram a queda nas vendas para o exterior. O recuo foi de $500 milhões. O estado permanece em 5º lugar entre os exportadores brasileiros. Os dados foram divulgados pela FEE nesta quarta-feira. A seguir, inverno não vai ter a influência dos fenômenos El Niño e Laninha. Estação mais fria do ano começa hoje. Confira ainda a previsão do tempo para os próximos dias, depois do intervalo. Até o dia 4 de julho, é possível se inscrever para estágio através do site da Prefeitura de Canoas. São 160 vagas. Candidatos devem ter no mínimo 16 anos de idade, ser morador de Canoas ou cursar ensino médio ou superior na cidade. O chamado para a entrevista ocorre no dia 5 de julho.